Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre mais um elemento que fez parte do contexto da nossa colonização, sobretudo no que diz respeito aos nossos povos originários. Então, vamos lá, vamos falar sobre o projeto de aculturação dos nossos indígenas. Bem, os jesuítas faziam parte de um mundo regulado pelas normas e pelos costumes das sociedades católicas europeias. E, por esse motivo, eles não aceitavam diversos aspectos das culturas indígenas, como, por exemplo, não aceitavam a nudez dos nossos indígenas, a poligamia, ou seja, o fato de um indígena, por exemplo, conviver maritalmente com mais de uma mulher, a antropofagia, que diz respeito ao hábito de comer carne humana, e as próprias crenças religiosas, como, por exemplo, ao costume desses indígenas acreditarem em mais de um Deus. Então, para transmitir os valores europeus e do cristianismo, o que entendemos como aculturação, os jesuítas elaboraram o projeto de reunir as populações indígenas em aldeias ou aldeamentos, o que acabou provocando muitas guerras e também a escravização de muitos povos indígenas. Nesse contexto, existe um questionamento. Será que esses indígenas, eles aceitaram de bom grado todas essas mudanças, todas essas estratégias para mudar o modo de vida desses povos? Claro que não. Para combater, por exemplo, a escravização dos indígenas, feita em grande escala pela família de João Ramalho, que vivia no Planalto de Piratininga, e como protesto contra as aldeias dos padres jesuítas, várias nações indígenas resolveram se unir. Então, esse é apenas um dos exemplos. Assim, os tupinambás, parte dos tupiniquins, os carijós e os guaianás das regiões de São Paulo e Rio de Janeiro, também com o apoio dos franceses, eles fizeram uma grande aliança de guerra. E essa aliança de guerra ela acabou recebendo o nome de Confederação dos Tamoios. E o que é que significa tamoio? Bem, tamoio ou tamuia na língua tupi significa nativo, velho do lugar. Era, portanto, uma guerra dos antigos do lugar. Isto é, dos donos da terra, né, com objetivos específicos, né, uma guerra contra os portugueses, contra os invasores e inimigos desses povos indígenas. Então, essa guerra durou 5 anos, de 1562 a 1567, e vários líderes tupinambás se destacaram, principalmente Cunhambebe, indígena bastante conhecido na nossa história, e também Aimberê. Os ataques tiveram altos e baixos, e o grande aliado dos portugueses foi certamente a varíola. Vamos saber por quê. Bem, por volta de 1564, uma forte epidemia atacou todo o litoral, de norte a sul. Centenas de indígenas morreram, inclusive o famoso indígena Cunhambebe. E com a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, a Confederação dos Tamoios foi enfraquecendo, uma vez que já não tinha de quem receber armas de fogo. Então, os portugueses acabaram jogando pesado, não só enviando de Portugal um grande reforço militar, como também envolvendo os jesuítas nessa guerra, que foi uma guerra bastante violenta.
A participação do padre Manuel de Nóbrega e do padre José de Anchieta foi decisiva para a vitória lusitana. Através deles, dos padres, aconteceu o Tratado de Paz de Ipeirogue, que na realidade tornou-se um tratado de morte para os tupinambás. O final da guerra foi desigual e violento. 3.000 sobreviventes desta campanha militar foram levados para algumas aldeias dirigidas pelos jesuítas no Rio de Janeiro e na Bahia. Bem interessante, né? O tema. E é importante sabermos que os indígenas, eles não aceitaram assim tão facilmente como se imagina as guerras que ocorreram contra eles, a escravização e, sobretudo, a aculturação, né? Então, eles se defendiam e era muito comum esses indígenas eles fazerem acordos e, posteriormente, eles quebrarem esses acordos, defendendo, por exemplo, a sua religião, né? E os seus costumes.